Olá, queridos estudantes, tudo bem? O meu nome é Carlos Pacheco, eu sou professor de língua portuguesa e na aula de hoje vamos estudar o gênero textual charge, que faz parte da cultura digital. Vamos à habilidade relacionada. EF 89LP02, que diz analisar ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital, que são meme, gif, comentário, charge, curtida, post, blog, entre outros, envolvidos no trato com a informação e opinião de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes sociais. O objetivo da nossa aula é entender a estrutura e características do gênero textual charge e também desenvolver a oralidade de vocês, a expressão e a interação. Nossa atividade para a aula de hoje será uma roda de conversa. Então, para que essa roda de conversa aconteça, primeiro nós vamos entender a estrutura e características do gênero textual charge. Eu trouxe para vocês esta charge, que está aqui em um único quadro. Vamos entender. Primeiro, a charge é um gênero textual que faz parte da cultura digital, como eu falei para vocês através da habilidade. A publicação das charges acontece geralmente em revistas, jornais, livros e também em redes sociais. O interessante é vocês entenderem a diferença entre charge e história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são vários quadrinhos que compõem. Já na charge acontece, ela apresenta apenas um quadro para transmitir a mensagem ao leitor. Vamos entender agora os elementos verbais e não verbais que estão nesta charge. Quando falamos em elementos verbais, logo entendemos que na charge existe uma linguagem verbal. Linguagem verbal, ela acontece quando nós vemos que existe diálogo, escrita, texto. Aí nós chamamos de elementos verbais, linguagem verbal. Agora, se na charge tiver só imagens, como essas duas mulheres, nós entendemos que aqui existe uma linguagem não verbal. Então, linguagem verbal são os textos, a escrita, linguagem não verbal, apenas imagens. Nesta charge nós temos elementos verbais e não verbais. Então, nós podemos dizer que aqui existe uma linguagem híbrida ou linguagem mista, a união entre escrita e imagens. Entendida essa parte de elementos verbais e não verbais, agora eu vou falar para vocês algo que é muito importante em uma charge. Ela traz pensamento crítico e forma opiniões. Com certeza, ao lerem a charge que está aqui, vocês já têm aí um pensamento crítico e também formaram opiniões sobre o diálogo entre as duas mães. E também é importante entender que na charge ela contém assuntos do nosso cotidiano. E esse assunto do nosso cotidiano é exatamente para trazer um pensamento crítico e formar opiniões. Agora, para a proposta da nossa atividade, que será a roda de conversa, eu trouxe para vocês algumas questões que serão direcionadas para que nós possamos ter aí a oportunidade para que vocês possam expressar a opinião de vocês, o pensamento crítico. São 4 perguntas. Primeira, que cena
ou situação é retratada na charge? Pergunta número 1. Que cena ou situação é retratada na charge? Pergunta número 2. O que vocês entenderam sobre o diálogo entre as duas mães? Pergunta 3. Qual é a crítica? Já que nós falamos que a ideia da charge é trazer um pensamento crítico, qual é a crítica da charge que nós vimos anteriormente? E a pergunta 4. Vocês concordam com o tema da charge? Negros são as maiores vítimas de violência? Então eu trouxe para vocês 4 perguntas que irão direcionar a nossa roda de conversa, e para a próxima aula vocês entenderão a estrutura do artigo de opinião, porque o objetivo final é que vocês produzam um artigo de opinião relacionado à ideia, ao tema racismo. Tudo bem? Então vamos agora formar o nosso círculo e iniciar a nossa roda de conversa.